Obrigado, Senhor, porque podemos, no culto ao Teu nome, fazer aquilo que Te agrada. Ler a Tua santa palavra, cantar louvores fiéis ao Senhor, orarmos ao Teu nome, orarmos a Deus em nome de Cristo com o socorro do Espírito Santo. Temos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra pregada. Tudo isso, ó Deus, ordenado por Ti para o nosso bem, para a nossa salvação. Então, Senhor, cumpre o propósito pelo qual o Senhor nos concedeu todas essas coisas, a glória do Teu nome e o bem da igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Diz assim as Escrituras: de fato, eu vos louvo, porque em tudo... Desculpa, por que eu estou lendo 1 Coríntios? É segundo, né? Eu abri o texto errado, desculpa. 2 Coríntios 11, verso 2, diz assim o texto: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Tenho-vos preparado para esse encontro com o seu noivo, que é Cristo. Nós vamos, ainda falando sobre inimizade, a restauração da inimizade, vamos falar sobre casamento, à luz da redenção, e como a única possibilidade de alguém casar com Cristo é sendo conquistado por Ele para salvação. E vamos falar sobre casamento misto nesse contexto, à luz da redenção, e como que o trabalho pastoral é um trabalho que prepara a noiva para o dia do casamento. O que nós fazemos durante todo o nosso ministério é o que se faz nas horas que antecedem um casamento: maquiagem, vestimenta, e o pastor é aquele que prepara a noiva para encontrar-se com seu noivo. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e vamos dar início à exposição da palavra de Deus. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã. Desvenda os nossos olhos, Senhor, a fim de podermos ouvir a Tua voz e enxergarmos a glória do Teu nome, compreendermos a Tua palavra e adorarmos ao Senhor verdadeiramente. Abençoa a Tua igreja nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto... Perceba que Paulo, aqui nesse contexto, ele está se dirigindo à igreja de Corinto e dizendo como ele tem zelado pela igreja. O trabalho pastoral dele tem muito a ver com aquilo que é a própria obra do Evangelho: preparar a igreja para o encontro com o seu noivo, né? O apóstolo mostra nesse versículo como ele tem afeto pela igreja. Ele zela com zelo de Deus. Veja a expressão que ele utiliza no verso 2: porque zelo por vós com zelo de Deus. E qual é a causa desse zelo, irmãos? Qual é a causa desse zelo? Você vai ver no verso 3, veja lá o verso 3 que ele diz. Não está no 2, está no 3. Ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja, o que leva Paulo a ter esse cuidado num texto é muito claro. É que ele temia que a igreja pudesse ser enganada pela serpente. Lembra de Eva
como a serpente a enganou, tendo recebido da palavra do seu marido, que representava Cristo naquele contexto, tinha dito a ela como ela deveria viver e o que era para ser feito, mas tanto ele como ela caíram na mesma armadilha. O zelo era esse: eu temo que vocês sejam enganados pela serpente. Como é arriscado isso? Você pertence ao seu Salvador, você foi comprado pelo sangue dele, mas na caminhada, quantas vezes nós somos tentados a deixá-lo, a traí-lo, a ir após outros, a sermos infiéis ao nosso marido. Quantas vezes na nossa caminhada a serpente fala conosco e tenta nos seduzir, com doutrina, com desejos carnais, pecaminosos, ela tenta nos seduzir. Mas ele diz o seguinte: que zelo é esse que eu tenho para com vocês? Aí veja no verso 2 ainda, ele diz assim, palavra do apóstolo Paulo: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O zelo que eu zelo é para que eu apresente vocês ao Senhor pura como uma virgem para o seu marido, que é Cristo. Esse é o trabalho que está sendo feito. O desejo, esse zelo é meu zelo, é que vocês sejam entregues a Cristo sem mácula, sem pecado, para encontrar com o teu marido, que é Cristo. Por que essa informação é tão importante para o tema geral que nós estamos tratando aqui, irmãos? É que o trabalho do pastor, é um trabalho de contínua reconciliação, mas é um trabalho tão duro nesse sentido, mas um trabalho que não teria como realizar se o próprio Cristo não tivesse realizado por nós. Era impossível para o pastor fazer aquilo que é ordenado fazer se o próprio Cristo não tivesse feito isso por nós. Por isso que o zelo com que eu zelo é o zelo de Deus. Não é um zelo que tem outra fonte, é o zelo que pertence ao próprio Deus. O que eu quero para a igreja é o que Deus quer para a igreja. Em outras palavras, o ministério pastoral, ele está de acordo com aquilo que é o ministério do próprio Deus, aquilo que ele ordena, aquilo que ele quer para a igreja. Eu não posso querer outra coisa para a igreja senão aquilo que o próprio Deus estabeleceu para ela. Esse é o zelo que eu trabalho, é o zelo que eu trabalho. Agora, preste atenção, irmãos, que algumas vezes os ministros da palavra, eles têm que tratar o casamento entre Cristo e a igreja de uma maneira muito abrangente, para que eles possam ver, isso a igreja possa ver, quem casou com eles, quem é o marido deles, e qual é o desígnio desse relacionamento, isto é, a pureza, e o que é que vai acontecer. Esse não é ainda o casamento, é o desposar, entende? A linguagem utilizada por Paulo aqui é: nós ainda não casamos com ele, nós somos desposados por ele. Em outras palavras, houve um noivado e você está sendo preparada para o dia do casamento. Daí a linguagem bíblica em Apocalipse é a linguagem de um casamento, é a boda do Cordeiro, quando a noiva se encontra com o noivo. O desposar na Bíblia é tão ligado ao casamento que Maria, que havia se desposada por José, não havia ainda tido relacionamento íntimo com ele, porque não era ainda o casamento nessa perspectiva, haveria o casamento ainda. Mas dessa forma, o que você faz é, uma vez que ela foi conquistada, uma vez que ela disse: eu quero casar com ele, começa o trabalho
pelo Espírito, da preparação da igreja para o dia do casamento. E como esse casamento se deu, e nisso eu não quero aqui simplesmente tratar sobre o trabalho pastoral, não é esse meu ponto, apesar de Paulo estar focando aqui no texto isso. Eu queria, na realidade, falar com vocês sobre os passos da reconciliação através do casamento. Eu queria pensar com vocês exatamente sobre isso aqui. Como o casamento é um processo de reconciliação. Nós vamos ver isso aqui em 3 graus, tá certo? 3 graus. Primeiro grau que nós vamos perceber é que qual é o propósito desse casamento, ou desse desposar, ou dessa união entre Cristo e a igreja. Qual o propósito disso no coração de Deus? Perceba que isso há um grau em que isso ocorreu na eternidade. Deixa eu só lhe mostrar. Há um aspecto que isso aconteceu na eternidade, há um aspecto que isso acontece na história, e há um aspecto que isso vai acontecer no fim da história. Então, primeiro aconteceu lá atrás, antes de haver mundo. Esse propósito, esse casamento foi estabelecido antes de haver mundo, e depois na história da igreja, e posteriormente na consumação da história. Então eu tenho aqui um casamento em 3 etapas, certo? A primeira etapa, ela se dá na eternidade, né? Na eternidade. Perceba, irmãos, o que acontece na eternidade. O casamento, eu posso dizer que é mais velho do que o céu e a terra. O casamento é mais velho do que o céu e a terra. O conceito desse princípio que está sendo pregado por Paulo é mais velho do que o céu e a terra. Perceba então, como se dá isso? Deus de toda a eternidade, vendo a humanidade e a sua igreja caída em pecado, perceba, ele cria a eternidade está ali numa santa assembleia, a trindade numa santa assembleia, que é que nós chamamos a Bíblia vai chamar de conselho de paz, outros vão chamar de pacto da redenção, alguns vão chamar, mas é um momento em que a trindade está reunida na eternidade, e eles estão então fazendo o acordo para aquilo que vai acontecer na história. E aí o Pai olha para a igreja que Ele amou antes da fundação do mundo e diz o seguinte, né? A igreja está perdida no seu pecado, e Ele desde toda a eternidade desejou ser misericordioso para com ela, e Ele a amou livremente, e no tempo determinado Ele trouxe Cristo para redimir aquela igreja que Ele amou desde toda a eternidade. Quem são esses? Aqueles que foram escolhidos nele antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estávamos mortos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos amou desde toda a eternidade. Ele nos amou, essa expressão, quando não havia nada que pudesse ser aparente em nós e nem mesmo a nossa existência. O homem, irmãos, foi amado por Deus antes mesmo dele existir. O homem era considerado, veja, como inocente. Lá no Éden, quando foi criado, ele foi amado, mas rapidamente ele deixou de ser objeto desse amor. Por quê? Porque ele quebrou a lei de Deus lá no Éden. Quando ele cria o homem quebra a lei de Deus e se aparta da presença de Deus. E Deus olha para o homem no estado que ele se encontrava pior, e o amou com a boa vontade, com misericórdia. Isso foi planejado na eternidade. Na eternidade. Como diz o profeta, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo, Ele designou a vida eterna para eles.
Ele os amou antes antes deles existirem, e ele designou a esses que ele amou a vida eterna, e os escolheu para serem seus filhos, para serem herdeiros da herança celestial que seria conquistada pelo seu Filho. Ele seleciona a sua igreja do meio daqueles que haviam caído com toda a humanidade. Ele separa um povo dentre os povos da terra, e disse: eu vou trazê-los de volta à terra do Emanuel, à terra do Deus presente. E esses que foram expulsos, que caíram, serão trazidos de volta. E o que aconteceu com aqueles que ele amou? Ele deu a Cristo. Então você imagina lá na eternidade, o filho está ouvindo o pai dizendo: eles vão cair, vão se perder, eles vão andar pelo seu próprio caminho, mas eu os amei, como poderá haver salvação? O filho disse: eu irei para resgatá-los. Aqueles a quem o pai amou, o filho veio para resgatar. Aqueles que foram escolhidos foram dados a Cristo, para que pudesse no tempo ser desposado por Ele, ser redimido e salvo por Ele, no tempo determinado. Esse propósito está estabelecido ali. Jesus Cristo disse: eles são teus e tu me deste. Nós esquecemos desse detalhe. Às vezes nós pensamos que Cristo é o presente de Deus para a igreja, mas nos esquecemos que a igreja é um presente de Deus para Cristo. O Senhor disse lá em João 17: aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Ele disse: aqueles que tu me deste, aqueles que foram entregues por ti a mim. Jesus foi dado à igreja e a igreja foi dada a ele. E Cristo declara isso com todas as letras, né? Cristo aceita todo o acordo que o Pai estabeleceu na eternidade, que ele viria, morreria pela igreja, iria ressuscitar ao terceiro dia, ia casar com essa igreja, desposá-la e ia trazê-la de volta para a casa do Pai. Jesus disse no Salmo 110:3: o meu prazer é fazer a tua vontade. Jesus disse ao Pai: o meu prazer é fazer a tua vontade. É andar de acordo com aquilo que está escrito na tua palavra sobre mim, é fazer aquilo que o Senhor ordenou para mim. Agora, havia um problema, irmãos, isso estava estabelecido lá. Isso tudo foi ordenado na eternidade. Tudo isso que a gente está sabendo, vindo escrito no texto, foi descrito na eternidade. Isso foi planejado na eternidade. Acontece que surge um problema. A verdade, a lei se levantam e diz o seguinte: mas há um impedimento para esse casamento. Como pode haver um casamento justo entre um filho de Deus e pecadores? Quando nos céus, na eternidade, foi proclamado isso, tudo acertado esse acordo, a justiça, a lei e a verdade disseram: não pode haver casamento. Você sabe quando a gente vai fazer o casamento e normalmente se pergunta: alguma coisa que impede, alguém que tem alguma coisa contra esse casamento? Então, o casamento foi declarado e lá na eternidade, a lei, a justiça e a verdade disseram: não pode haver casamento, eu tenho alguma coisa contra eles. E o que é que você tem contra eles? Perguntou o Senhor. A justiça disse: o mediador é Deus, e não pode haver união entre Deus e pecadores. O homem culpado não pode se casar com ele. Isso não pode acontecer. O homem é culpado e por ser culpado não há possibilidade de ser justo. Então a justiça disse: ele não pode se casar com aquele que é o Filho de Deus. A lei então se levanta e fala: eu também tenho alguma coisa contra.
Eles são meus. Eu não permitirei que se casem, até que a morte os separe. Eles precisam morrer para a lei. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: eles têm que morrer para a lei para poder casar. Se você não morrer, você não pode casar de novo. E aí ele está dizendo: a lei fala, se eles não morrerem para mim, a lei exige, uma vez que há pecado, é necessário que alguém morra. Qual o salário do pecado? A morte. A lei diz: se você comer, você vai morrer. Então eles têm de morrer. Não há como ter casamento. Mas se eles morrerem verdadeiramente, eles vão separar da lei e poderão então casar com outro senhor. Enquanto estiverem casados com a lei, eles não podem casar com ele. Não tem saída. Então a verdade se levanta e diz: segundo o que eu ouvi da justiça e segundo o que eu ouvi da lei, não há reconciliação, não há casamento, não há possibilidade de casamento. O que é que acontece então, irmãos? O noivo designado por Deus não deixará que o casamento fique para trás. Ele diz: vai acontecer o casamento, e eu vou remover os impedimentos desse casamento. Pela obediência à lei, eu cumprirei toda a lei, tudo aquilo que é exigido, cumprirei toda ela, satisfazendo a justiça. Segundo, morrerei por eles, como quem foi condenado pelo pecado deles, e eu pagarei todo o preço que lhes está ordenado. Não tem outra saída. Então você vai fazer isso? Eu vou. A verdade disse: então agora eu autorizo o casamento. O impedimento será tirado. Justiça satisfeita. A lei honrada e exaltada. Aí você vai ouvir porque que Cristo, quando chega, e no dia do seu batismo, o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque Ele vai cumprir a minha vontade. Qual a vontade dEle? Salvar aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo e que são seus inimigos hoje. Que são seus inimigos hoje. O pecador morre para a lei em Cristo, e a lei morre para o pecador. Nós nos tornamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que nós pudéssemos estar casado com o outro. Eu preciso morrer em Cristo para a lei, para que eu me case com Ele. Você lembra de Gálatas, Paulo dizendo no capítulo 5, se você quer ser salvo pela lei, você quer ser circuncidado, você tem que cumprir toda a lei. E se você se deixar circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. Veja, ele está dizendo, ele não pode ser teu marido, porque você continua casado com a lei para a tua salvação. Se você é salvo por tua própria obediência, você não pode casar com ele. Você tem que morrer para a lei, para que você viva por Cristo e obedeça a lei como fruto da graça, não para ser salvo ou mesmo redimido por ela. Você não pode mais. Que casamento difícil. Eu diria eternamente impossível. Reconciliação impossível. Mas não há um impedimento que o noivo não esteja disposto a quebrar. Eu vou me casar com essa igreja. O contrato foi escrito, as partes subscreveram o contrato, como diz Davi no Salmo 89, o Senhor fez um pacto e não voltará atrás, fez uma aliança e não retrocederá. O que está escrito vai acontecer.
Existem duas coisas nesse contrato. Cristo está dizendo: eu vou consentir com pecadores, eu vou me entregar a eles, eu vou me entregar à filha de Sião para ser o seu marido, e nada vai se colocar no meio desse processo. Existe alguma coisa prometida? Muito clara, irmãos. Você vai ver como o Pai vai dizer lá na frente, Paulo escrevendo aos Romanos: aquele que não poupou seu próprio filho, por acaso nos dará todas as coisas. É a esperança, é a declaração. Essa ordem da eternidade foi uma ordem que descreve o cuidado desse Pai com o seu povo, que nem o seu próprio filho foi poupado. O que mais você acha que ele pode te negar? Nada, se nem o seu único filho ele poupou por você. Nada você pode imaginar que Deus vai reter de você. Nada, sem dúvida. Ele dá todas as coisas, as bênçãos eternas do pacto estão postas aqui, como a Escritura muito bem nos ensina. Você vai entender lá como está em João, no capítulo 14, verso 3 de João, a expressão utilizada por ele. O Senhor vai dizer claramente que Ele vai, no capítulo 14 em diante, Ele vai preparar lugar para que onde Ele esteja, eles estejam também junto com eles. Então Ele veio, o caminho que impede esse processo vai ser tirado. Porque às vezes as pessoas pensam: eu vou preparar lugar para onde eu estiver, você esteja comigo. É um marido que vai preparar casa para a noiva. Mas é mais do que isso. Se você vê o texto, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está falando, irmãos, é: há um impedimento de vocês casarem comigo, há um impedimento de vocês adentrarem o céu. Esse impedimento eu vou tirar. Eu sou o caminho. Ele não vai fazer uma casa porque ele não preparou antes uma casa, não. Ele está executando o processo único de você poder adentrar a presença do Pai, que é por meio dele, e não há outra maneira. Você não tem como voltar, você não tem como adentrar o céu se não for por ele. E eu vou preparar lugar para vocês. O caminho é esse. Eu vou colocar minha lei no seu coração. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Vocês vão se separar da lei, mas eu vou colocar a lei no coração de vocês para que vocês me temam, me amem e me sirvam. O contrato é selado. O copo, a taça, diz o noivo: é a nova aliança no meu sangue. Esse é o contrato que eu vou assinar. E todos vocês são testemunhas. Todos são testemunhas do contrato que está assinado. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que foi derramado para a remissão de pecados. Mas é estranho escrever um contrato como esse, irmãos. É estranho porque foi acertado tudo lá e escrito pelo sangue de Cristo. Foi escrito dessa maneira, selado o contrato, só que a noiva não sabia de nada. Foi um acordo feito Pai, Filho e Espírito Santo, e a noiva não sabia de nada. A noiva nunca soube disso. Ela estava andando pelo seu caminho, ela estava vivendo longe dele, ela amava o mundo, ela tinha prazer na carne, ela vivia na satisfação do seu próprio coração, era inimizade sobre inimizade. Mas o contrato foi selado, e agora? Como é que eu faço um contrato que eu vou casar com alguém que a pessoa me odeia? Como eu resolvo isso, irmãos? E aí então o noivo diz: eu vou cumprir tudo que tem para ser cumprido. E aí o Santo Espírito se levanta e diz: quando tudo terminar, eu vou conquistá-la. Eu vou dizer o quanto o noivo a ama. E eu vou ganhá-la para ele. Eu vou falar o coração dela. Eu vou dizer para ela.
Eu vou convencê-la que não há marido melhor. Eu vou dizer o que ela fez, o que ele fez por ela. Eu vou dizer que esse acordo foi na eternidade. Eu vou justificá-lo. O que o noivo vai fazer é conquistar a noiva. Que trabalho difícil. Ele amou. Aí você lê Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5. É impressionante. Paulo diz assim, palavra do apóstolo: nós éramos fracos quando ele nos salvou. Ele diz mais: nós éramos pecadores quando ele nos salvou. E ainda ele diz mais: nós éramos inimigos quando ele nos salvou. Inimigos dele. Romanos 5, verso 5 em diante. Éramos inimigos dele. A noiva longe do contrato. Aí você pode perguntar, né, esse sermão eu preguei num casamento, num dos casamentos, que na igreja, no meio da pandemia, foram 11 casamentos dos jovens da igreja. Então tinha muito sermão, né? Então não podia repetir sermão, era bem complexo, porque todo mundo estava no mesmo casamento e sempre é muito ruim esse processo. E nesse sermão, que foi no dia do casamento de um seminarista, eu olhei para a noiva dele e disse: diferente de você que vai casar com essa moça bonita e já encontrou ela bonita, e ela está mais bonita ainda, com todo o respeito, eu disse: Cristo não via beleza nenhuma na sua noiva, e ela olhava para ele e não via beleza nenhuma nele. Ela virava o rosto para ele. Era um processo difícil. E essa noiva, ela é descrita como um aborto em Ezequiel. Deixa eu te mostrar como foi que Cristo encontrou a igreja, que ele veio casar com ela. Abra sua Bíblia comigo, Ezequiel 16, por favor. Ezequiel 16, versos 1 a 14. Profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 1 a 14. Preste atenção, irmãos. Ele está falando de Israel como a igreja de Cristo. Preste atenção na linguagem utilizada pelo profeta. Diz assim, é um capítulo longo, mas vamos ler apenas 14 versos. Ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto,
e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te num pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Foi assim que eu te encontrei e foi assim que eu te adornei. Eu te encontrei morta e disse: vive. Eu te encontrei sem vestimenta e te dei o linho fino. Eu te vesti com o melhor dessa terra. E a tua formosura passou a ser conhecida porque eu coloquei em ti a minha glória. O Senhor resolveu cortejar a noiva. Ele disse: eu vou atrás dela. Essa mulher, essa moça, eu amo. Mas como ela vive em busca de amores. Ela vive em busca de satisfazer a sua carne. Ela vive para satisfazer os seus desejos. Ela vive para si mesma. Ela vive para o seu prazer. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou conquistá-la. Foi assim que ele nos encontrou. Foi exatamente assim que ele nos encontrou. Não pense diferente de você. Foi exatamente assim que ele te achou. Ele estendeu as abas sobre você. Ele cobriu a tua nudez, como os filhos de Noé, sem Jafé, cobriram a nudez do pai. Ele cobriu a nudez da sua noiva. A vestiu e deu glória a ela. E usou argumentos para conquistá-la. Então ele disse: eu vou enviar pregadores que preguem a minha palavra para conquistar essa moça para mim. E ele disse: eu vou dar o meu espírito para que pela palavra eles escutem a minha voz. Porque quando o pregador prega a palavra, os ouvidos estão talvez atentos, mas as câmeras, a intimidade do coração, a palavra não chegou. O Espírito é quem vai alcançar o coração dele, porque eles vão ouvir a voz do pregador, mas a voz do Espírito somente aqueles a quem o Pai amou, esses vão ouvir. E ele vai entrar. E lá no íntimo, ele vai dizer: você está perdido. Você está morto. Não há esperança para você no caminho que você está caminhando. Ele vai despertar teu pensamento. Ele vai continuar falando para você. E vai olhar e vai dizer: você está vendo esses prazeres que você tem? Ele vai transformar isso como comida de porcos. E você vai dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse prazer que eu tenho momentâneo é como comida de porcos. Aí o Espírito vai dizer:
Eu vou te apresentar um homem perfeito para você casar. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E como servo de Abraão, quando foi conquistar Rebeca para casar com o filho de Abraão, ele pegou algumas joias e disse: ele é rico, ele pode cuidar de você. E o que te faz todo domingo na pregação? Jesus é rico, ele é poderoso, ele vai cuidar da tua alma, do teu corpo, não apenas agora, mas para sempre. Foge das tuas paixões, foge dos teus prazeres carnais. E aí Rebeca ouve e diz: eu vou para a casa dele, eu nunca vi, eu não sei quem ele é, mas eu vou me embora. E nós estamos marchando então, irmãos, para o noivado. Nós noivamos com ele, o Espírito selou isso, e nós pertencemos a ele. Ele nos convenceu, ele mudou a nossa sorte. E de repente eu começo a achar o meu Senhor lindo. Eu não consegui olhar para ele. Aí eu olho para ele e diz: como ele é formoso, como ele é formoso. O Espírito me conquistou. A inimizade foi desfeita. E eu ouvi falar que a minha culpa foi tirada, que meu pecado foi perdoado, que eu agora morri para a lei e vivo para o meu Senhor, e que a justiça foi satisfeita. Agora eu sou dele e ele é meu. Desfeita a inimizade, o desejo da igreja agora é ser encontrada nele. Nós não queremos ser achados em outro lugar, porque só há um lugar onde haverá salvação, é nele. Um dia, evangelizando, um taxista que ia me levando da concessionária que eu fui deixar o carro para consertar, de volta para casa, tive a oportunidade de pregar o evangelho, e chegando perto de casa, nós estávamos chegando já no final da conversa, e eu vi que ele, obviamente, tinha ali pendurados ali alguns santos no retrovisor do carro. E aí então, no meio perguntei a ele, como é que ele sabe que ele é salvo? O que é que garante que ele é salvo? Aí ele disse para mim: eu procuro fazer tudo que é certo, tudo que é correto, eu ando uma vida reta. Aí eu disse para ele, contei a história para ele de Mateus 3, em que houve o batismo e que o Espírito Santo ali veio sobre Cristo, e ouviu-se a voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, resumindo a história, disse a ele: o Senhor não tem prazer na tua obediência sem Cristo. Só tem uma pessoa que ele tem prazer, em Cristo. Se o Senhor não foi encontrado nele, você está debaixo do desprazer de Deus. Se você foi encontrado nele, você está debaixo do prazer de Deus. Não importa onde você esteja, se você estiver fora de Cristo, você está debaixo do desprazer de Deus. É nele que está o meu prazer, diz o Senhor. E a igreja só quer ser encontrada nele. A igreja não quer estar fora dele, a igreja não quer abandoná-lo. A igreja sabe que o único lugar onde ela estará protegida é na casa dele, é na presença dele. Quando você vê as pessoas dizendo: eu quero Cristo, eu quero ser salvo,
Você pode ter certeza. O Espírito convenceu mais um a casar com ele. A sua igreja. E nessa caminhada, irmãos, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: eu zelo com esse zelo. E que trabalho? Porque eu vou apresentar vocês com uma virgem, o seu marido, que é Cristo. Vocês vão se casar com ele naquele último dia, nas bodas do Cordeiro. Rebeca não tinha visto o marido ainda e resolveu ir, pelo que ouviu falar dele. Nós vamos nos encontrar com ele, nós nunca vimos o rosto dele, mas nós sabemos da beleza e da glória dele. Quando nós chegarmos lá, que for aberto a câmara e nós adentrarmos a presença dele, nós vamos dizer: o Senhor é mais lindo do que me disseram, a tua glória é maior do que me contaram, o teu poder eu nunca podia imaginar. E olha que o pastor Aurélio tentou dizer isso para mim durante toda a vida, mas ele não conseguiu expressar a glória daquilo que meus olhos veem. Um casamento é o fim da inimizade, porque para casar é necessário ser conquistado. É estranho pensar que um jovem resolve casar com uma pessoa que tem por Deus aquele que é inimigo do seu próprio Deus. É estranho alguém pensar que eu quero namorar com alguém ou cortejar alguém que não vai para a mesma cidade, nem vai encontrar o mesmo Senhor que eu. A inimizade precisa ser desfeita. E só o Evangelho pode desfazer essa inimizade. E não é você que vai converter o seu namorado ímpio. Você não deveria nem mesmo se relacionar com ele. Nem mesmo. Acho que é bom saber, irmãos, para onde nós estamos indo e como nós estamos sendo cuidados para encontrar o Senhor. Lembra do teu casamento antes da pandemia, que você tinha aquele tempo de preparo. Meu filho mais velho casou, eu acompanhei um pouco o processo. E a noiva ficou num quarto, e um pessoal deu para ela um dia de massagem, outro, o irmão da igreja deu isso, e foi um dia de preparo, e maquiagem, embelezamento, detalhe. É isso que nós estamos fazendo aqui, adornando vocês, para que vocês se encontrem com seu noivo, preparadas para encontrar. E aí nesse dia não haverá uma única disposição no seu coração contra o teu Salvador, que ainda hoje tem. Não haverá um único desejo contrário ao desejo dele, da sua palavra, que ainda hoje tem. Cessará tudo e você viverá para ele por toda a eternidade, sem nenhuma
inclinação para o pecado. Nenhuma. E você terá prazer na presença dele para sempre. Você que está sem Cristo nessa manhã, e você imagina que pode ter a Cristo como seu Salvador do modo como você vive. Sabe como foi que aconteceu? Esse plano desde toda a eternidade. Na eternidade foi planejado, executado no tempo e vai ser consumado na eternidade. Isso não é tua força, é a graça. O que você precisa clamar hoje é por misericórdia. Clame ao Senhor que tenha piedade da sua alma, porque você vive pelos seus prazeres, pelos seus amantes, que é o coração pecaminoso, o desejo da carne. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se ao Senhor. Clame por misericórdia hoje. E como diz o autor da carta aos Hebreus, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Arrependa-se do seu pecado e venha a Ele. Tudo isso que eu descrevi na mensagem será o que acontecerá com você. Você será conquistado por Ele, pelo Espírito que habita na igreja do Senhor. Meu desejo é que você volte ao Senhor urgentemente para ser salvo. Deus tem misericórdia da sua alma hoje. E quanto a você, irmão, que já foi desposado pelo Senhor, aprenda dia a dia a despir-se dos seus próprios prazeres, pecado, e ser adornado, preparado para encontrar-se com o teu Senhor. Você está numa sala à parte, esperando a chegada do noivo. Lembre-se, você precisa se embelezar. E a beleza do Evangelho não é externa, é interna. É um coração temente, é um coração que ama o Senhor, é um coração que depende dEle, é uma alma que suplica sempre por Ele, que busca nele, que quando peca, clama por misericórdia e busca viver segundo a sua palavra. Esses são aqueles que estão aguardando a chegada do noivo. Dê ouvidos à voz do Senhor, que fala com vocês todo dia que vocês se encontram aqui, por meio da pregação do Evangelho. Como Paulo, podemos dizer, eu zelo com o zelo de Deus, preparando a igreja para encontrar-se pura com seu noivo, Jesus Cristo. Seja essa a tua obra nesse mundo, viver para a glória de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Estamos aqui, Senhor Deus, na tua presença, clamando a tua misericórdia sobre nós. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos a glória desse Evangelho, o poder que nos transformou de tal maneira, Senhor, que nós não somos mais inimigos do Senhor, mas filhos do Senhor em Cristo. Ó Deus Santo, restaura aqueles que carecem de restauração nessa manhã. Santifica-nos, ó Deus. Livra-nos do mal, do pecado, da iniquidade. Dá-nos um olhar contínuo de esperança, na certeza que iremos nos encontrar contigo.
É a nossa oração nessa manhã do teu santo dia. Em nome de Jesus. Amém.